Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você ligadinho no canal Versão Limited. Hoje estamos aqui com ele, com ela, além da tosse e da gripe, a Chevrolet Spin, ou o Chevrolet Spin, como a Chevrolet gosta de chamar esse carro, que eles estão chamando de crossover agora, mas segue sendo aquela minivan de 7 lugares, aliás, com opção de 7 lugares, porque as versões... Eita, o cachorro ficou puto ali. As versões de entrada tem 5 lugares, 7 lugares apenas nas versões LTZ e Premier, como essa aqui. Bem, o carro passou por uma reformulação no visual, né? A plataforma segue a mesma, o entre-eixos 2,62, o mesmo do finado Cobalt, comprimento é o mesmo. A única coisa é que o carro está um pouquinho mais alto, a altura em relação ao solo, ganhou um pouco mais de altura justamente para poder ser chamado aí de crossover ou até mesmo de SUV, dependendo do marketing. Bom, os faróis agora são em LED em todas as versões, faróis de neblina em LED, se não me engano, a partir da LTZ, mas o que eu tenho certeza é essa grade cromada só na Premier, bem como essa roda com acabamento diamantado só na Premier. A LTZ tem de liga leve, mas é o acabamento convencional. Ele pode ser equipado com 7 lugares, como eu te falei, nessas duas versões, LTZ e na Premier. Só que só a Premier vai ter sensor de ponto cego, aqui ó, tem um detalhe no retrovisor, e também o pacote ADAS, né? Ele não tem piloto automático adaptativo, aqui ó, você não vê radar, não tem câmera 360, mas tem a câmera ali que vai fazer a frenagem autônoma de emergência e também o alerta de permanência em faixa. Não há atuação no volante, não são assistências ativas, a não ser, obviamente, pela frenagem de emergência, que sim, ó, tem aqui o aviso, ele brilha no painel, ele joga luz aqui no vidro e também freia automaticamente. Tem esse bagageiro aqui no teto, pintado de preto, outra coisa da versão Premier. As lanternas aqui atrás, olha, são incandescentes, tem esse filete aqui em LED, mas as lâmpadas, né, de ré, de seta são incandescentes. Abrindo aqui o porta-malas, você tem acesso à terceira fileira, que fica dessa maneira aqui, tá? Não é embutido, isso nunca mudou, né? O Spin sempre foi assim. Tem um Reels no meu Instagram mostrando como é o espaço aqui. Vou deixar esse vídeo aqui do YouTube sem esse detalhe, pra gente não perder muito tempo e você ir lá no YouTube conferir como é que é. Ele tem 6 airbags agora, e o Spin não tinha isso, né, até então, e agora tem 6 lugares. Vale lembrar que aqui, ó, tem também o step, tá? É o step fininho, mas ele tá aqui embaixo, confia em mim. Só é meio difícil de acessar, mas tá aqui embaixo a roda, porque ele fica preso. Essa espuma aqui, ó, teria que tirar o macaco, tirar a espuma, o isopor, quer dizer, mas o step tá aqui embaixo, tá? Isso aqui é um acessório também, tá, ó. Esse LED aqui é um acessório. Inclusive achei até um pouco zoado o acabamento, é uma chave Phillips aqui. Enfim, mas ilumina bem isso aqui de noite. Parece que tem um carro com farol ligado na sua traseira, mas ajuda bastante a descarregar a bagagem, né? Especialmente se a sua garagem for escura. A tampa é manual mesmo. Vamos falar um pouco desse motor aqui. Falar um pouco do motor, que segue sendo o 1.8, 8 válvulas. O pessoal confunde muito. O pessoal fala que esse motor aqui é do Monza. Esse motor não é do Monza, tá, pessoal? É o Família 1. Monza sempre usou Família 2. O Família 2 tem litragens de 1.6 a 2.4 e o Família 1 de 1.0 a 1.8, como é o caso desse aqui. O que muda um Família 1 para o 2? Basicamente diâmetro e curso do pistão, diâmetro do cilindro e curso do pistão, tá? Os Família 1 tem o diâmetro um pouco menor, os Família 2 o diâmetro um pouco maior. Por isso que os Família 1 são considerados um pouco mais ásperos. Por quê? Porque eles têm um curso muito grande, né? O pistão sobe e desce muito, o delta de variação é pleonasmo, né? O delta do pistão entre o ponto morto superior e o inferior é grande demais para a largura do cilindro, desse aspecto de motor áspero, né? E no Família 2 isso não acontece tanto, porque além do curso ser um pouco menor, o diâmetro é um pouco maior também. Então fica um motor mais suave, e aqui fica um motor um pouco mais áspero.
Bom, esse motor aqui estreou no Brasil no Corsa, lá em 94, como 1.0. Depois veio 1.4, aí teve 1.6 e teve esse 1.8 que já teve cabeçote multiválvulas também. E aqui é um cabeçote simples, né, de 8 válvulas apenas. A correia é dentada, mas não é banhada a óleo, como vocês tanto se preocupam aí. E desde muito tempo, esse motor teve no primeiro Onix também, né? Eles fizeram, na verdade, quando eles lançaram o Onix em 2012, eles fizeram uma reformulação muito grande. Colocaram aqui bobinas independentes, trocaram componentes internos como virabrequim, anel de pistão, enfim, alternador, tudo para deixar esse motor o mais suave possível. Mas perceba, por exemplo, uma coisa, o coletor agora de admissão é de plástico. Antigamente, se você abre os Celtas, os Corsas mais antigos, o coletor de admissão também é em aço. Isso já não é há muito tempo, né? Ele perdeu também o tanque de partida frio, porque ele tem agora o pré-aquecimento do combustível. Então ele passou por muita coisa. Imagina, um motor de... Meu Deus, esse motor estreou em 94, mas ele já existia na Europa. É um motor de mais de 30 anos. Tem 30 anos de evoluções aqui e até hoje ele atende normas de emissões e ruídos. Então, embora a gente possa dizer, nossa, é um motor jurássico, né? Mas, poxa vida, é um motor muito competente, né? É um motor muito competente porque, veja, o que esse carro vende a mais em relação ao Citroën C3 Aircross, que teoricamente seria o rival direto dele, não é brincadeira, né? E, de novo, é um motor confiabilíssimo. Tem peça para esse motor aqui até no motel, até na padaria, onde você imaginar, você encontra peça para esse motor aqui. Tem uma manutenção muito simples também. A manutenção é bem simples. Tem vários tutoriais no YouTube para você trocar correia desse motor. Enfim, é bem interessante porque é uma mecânica muito simples mesmo. E explica em parte o sucesso desse carro, né? E por que ele sobreviveu até hoje, né? Mas, como é um motor um pouco antigo, você veja, ele tem 111 cavalos de potência, né? 106 na gasolina. Ele se apoia muito no torque. São 17,7 kg de torque no etanol. Então ele não é um motor feito para girar alto, né? Ele não se dá bem com altas rotações. Ele se dá bem com médias rotações. Olha ali, ó. Tem uma montana ali, ó. Aquela deve ser 1.4. Mas é o mesmo bloco, mesmo cabeçote, etc. Quer dizer, aquele ali é o bloco do 1.4, né? Mas a família do motor é a mesma. Bem, dando partida aqui, partida por botão. O motor tá bem mais leve de pegar. Se você tem um Meriva aí, uma Montana 1.8, né? Você lembra como esse motor é meio pesado de pegar, especialmente se ele tá frio. Isso não acontece mais. A chave é do tipo... Peraí. Do tipo presencial. Tem tanta coisa nesse bolso que se cair aqui eu tô na zorba. Do tipo presencial, mas ó, só tem trava e destrava, tá? Não tem partida remota, não tem... não tem nada. Só tem destrava, não tem tampa do porta-mala. Só tem trava e destrava. Vou colocar aqui o cinto de segurança. O interior também foi todo revisto, né? Tem essas duas telas agora. O ar-condicionado é digital a partir da versão LTZ. Você tem saídas de ventilação aqui a partir da LT. Todas as automáticas tem a partir da LT automática, né? Porque as versões agora são... Tem uma PCD sem nome. Aliás, eu trouxe aqui a colinha. Vou até te falar os preços das versões. Quer ver? Aí, deixa eu achar o papel. Meu Deus, tem tanta coisa nesse bolso. Tem microfone, tem um escambau, tem manteiga de cacau. Vamos lá. Ó, eu trouxe aqui a linha 2026, tá? Que a Chevrolet anunciou, salvo engano, semana passada até. A linha 2026. Ó, os preços ficam assim, ó. A PCD sem nome, meu Deus, sem nome, 119.990, né? Porque os PCD, o limite é 120. LT manual 132.990. LT automática 139.390. LTZ 150, né? E a partir da LTZ é 7 lugares. E Premier 159.690. E aqui estão dados do motor, comprimento, 442, enfim, algumas coisas que eu anotei aqui para não esquecer. O freio de estacionamento é sempre manual, isso não muda. Transmissão sempre automática de 6 marchas com trocas sequenciais aqui por esses botões um pouco ruins, é bem verdade, mas ainda bem que tem. Eu tava com o Ford Territory esses dias, né? O último vídeo que saiu aqui do canal.
a função low dele para descer serra é muito ruim. Ele não interpreta direito a função low. E aqui é bom isso, né? Para você diminuir a marcha e ajudar num freio motor aí, é bem bom. Aqui, ó, o alerta de permanência em faixa, você consegue ligar e desligar. As travas elétricas e também desligar o controle de tração. Só o toque de tração, tá? Você tem saídas USB-A e USB-C. Ambas transferem dados, tá? Aqui carregamento de indução, só a Premier vai ter isso, tomada 12 volts aqui. Mas essa central multimídia tem pareamento Android e Apple sem fio. Você consegue parear aqui tanto o Apple, aqui ó, tanto o Android quanto o Apple sem fio. Configurações, enfim, data hora, Wi-Fi ele roteia também. Configurações do veículo, olha, conforto e conveniência. Volumes sonoros, limpadores no sensor de chuva, tem sensor de chuva. Limpador automático a ré, sim. Aplicativos, o que é isso aqui? Áudio, telefone, chamada ativa, privacidade, OnStar, tem também o modo All-Star, tem o concierge, né? Mantiveram isso aí. Aqui, travamento das portas, sistema de colisão, olha, tem a frenagem de emergência automática, alertar e frear, você pode deixar só para alerta ou desligado, não recomendo, deixa aqui no frear que é mais seguro. Alerta de ponto cego, símbolo de câmera traseira do sistema de estacionamento, né? As linhas de guia, ó. Aqui, ó, tem a guia que é dinâmica, inclusive, conforme você esterça, ela aparece ou não. Você consegue desativar aqui também. Enfim, uma central multimídia que, olha, me pareceu até um pouco lenta o MyLink, não me parecia mais rápido o MyLink, tá? Não sei se é impressão minha ou se é isso mesmo, mas tô achando um pouco lento agora o MyLink. E tem isso aqui também, né, ó, medidores. Você consegue fazer conversar o painel com aqui, ó. Então, por exemplo, tensão da bateria, o que você consegue fazer? Mostrar no painel de instrumentos, né? Eu costumo deixar aqui no consumo, ó. Tudo que aparece aqui, você consegue jogar para lá, ó, mostrar no painel de instrumentos. Então tem essas coisas. Aqui o odômetro, informação do trajeto também, ó. Mostrar no painel de instrumentos. Ou o que eu estava deixando aqui, ó, consumo de combustível, mostrar no painel de instrumentos, tá? Acendimento dos faróis, tem automático aqui, regulagem de iluminação aqui, ó. Deixa eu ligar o farol para você ver o que eu tô falando. Não vai diminuir o brilho não? Ué. Enfim, mas aqui é para regular a iluminação do painel de instrumentos. Não sei se é porque tá de dia que ele não tá entendendo, mas enfim. E aqui o farol de neblina. Tô andando com o farol sempre no automático. Forro de teto branco. Espelhos aqui, cortesia, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Luz de leitura. Porta-luvas, olha. Tem um porta-objetos aqui também e outro aqui em cima, ó, tá? E é isso, ó. Tem um novo aqui também. Esse porta-objetos é novo. Achei bem bom até. Cabe bastante coisa. Uma gavetinha grande aqui. Enfim, no mais é isso. Vamos ligar o ar-condicionado agora, pra gente poder rodar. Vou colocar vocês aqui no vidro. Bem, vocês viram ali os preços do Spin, né? Digamos que os preços não estão os mais baratos possíveis, certo? Realmente tá um pouquinho caro aí essa linha 26 do Spin. Vou deixar o meu celular carregando aqui por indução. Não tem saidinha de ventilação aqui pro celular carregar por indução, tá? Meio que vai dar uma fritadinha aí, dependendo do dia. Se for um dia quente, tiver no sol. Enfim, vou tirar essas coisas do bolso. Se eu perder isso aqui, ó, isso aqui é o plug do microfone wireless do celular. Tô na zorba. Vamos lá. Vou colocar em drive, vamos sair. Bem, esse volante de Onix, esse volante é novo também, né? Aqui a Montana que eu tô te falando, ó. Essa aí é 1.4. Difícil ver essa última Montana 1.8. Saiu pouquíssimas. Bem, de cara o que você nota é esse ruído característico desse motor, né? Bem suave, bem agudinho, né? E é um carro que, na verdade, deixa eu mostrar pra vocês o que eu quero mostrar.
que é isso aqui, ó. Medidores. Manutenção. Não, eu quero. Eu quero tirar isso aqui daqui e remover. Isso, é isso que eu quero, ó. Contagiros. Quero que vocês vejam o contagiros. Se é que vocês estão conseguindo ver aí. O que você está fazendo, querido? Você vai entrar, você vai fazer o quê? Você vai manobrar. Vai manobrar. Eu quero que vocês notem como ele é o câmbio está programado para deixar esse motor rodar sempre em rotações intermediárias para baixo. Ó, 2000 RPM já troca de marcha. 2000 trocou de marcha. É um reloginho. 2000 troca de marcha, 2000 troca de marcha, 2000 troca de marcha. Por quê? Porque é um torque que vem cedo, vem baixo, porque é um motor 8 válvulas, né? E justamente porque se ele girar muito, se ele gritar muito, esquece, acaba. Acima dos 3000 ele meio que dá uma morrida de torque e potência. Então é um motor que precisa girar baixo, ele tem força em baixa. E é nítido, muito nítido, como eles calibraram aqui o câmbio para conversar com essas rotações intermediárias e baixas do motor. É um negócio bem característico mesmo do funcionamento. Uma coisa que, no entanto, não gostei um pouco é que eu acho que a cochinização desse bloco, desse monobloco, poderia ser um pouco melhor, porque você sente um pouco demais vibrar aqui. Vamos, galera, o semáforo já abriu. Isso, obrigado. Você sente vibrar um pouco demais aqui o volante, a porta um pouco também. Acho que esse motor, que tudo bem, não é o mais suave do mundo, mas só isso que me incomodou um pouco de isolamento, porque andando aqui não incomoda, não. Lógico, não é o melhor isolamento do mundo, não é nenhum Maybach, não é nenhum Jaguar, mas não é nenhum Land Rover, mas não incomoda, não. Só mesmo esse isolamento de vibração, que eu acho que poderia ser, sei lá, um pouco mais refinado. Me incomodou um pouco, tanto que vibra. Mas ó, eu tô a 60 por hora. Se eu dou pé, beleza, ele estica, mas ele não passa dos 4, não. Ele vai dando marcha e vai jogando essa rotação lá pra baixo, pra fazer o motor entrar na faixa ideal de força dele. Aqui ó, ele deu assistente de alerta de manutenção de faixa. Eu vou desligar ele aqui para não ficar pitando, mas de novo, não são atuações do volante, são apenas alertas, né? O pi-pi-pi que ele faz ali. O carro está abastecido com etanol. A autonomia no etanol realmente não é lá essas coisas. Tava marcando um consumo, tá marcando um consumo aqui, ó. Eu andei cerca de 90 km com o carro, de 7 por litro. Eu vou até zerar ele aqui. Bom, depois eu vou zerar, mas vocês vão ver no meu Instagram consumo misto, porque eu vou viajar com esse carro agora no sábado. Aliás, amanhã, sexta-feira, hoje é quinta-feira, dia 29 de maio. Meu aniversário, inclusive. Tô fazendo 30 anos, né, mole? Hoje, dia 29 de maio. Quem diria? Brincadeira. Não virou estatística, conseguiu passar dos 30. Vou abastecer com gasolina. E aí no meu Instagram, obviamente esse vídeo vai ao ar depois, mas no meu Instagram você vai ter visto um consumo misto. Como hoje é quinta-feira, de novo, dia de semana, a gente tá um pouquinho no trânsito aqui, não dá pra desenvolver direito. Então eu vou entrar aqui pro bairro, pra gente pegar as ruas um pouco mais livres, e te falar um pouco também de suspensão desse carro, que eu gostei bastante. E é isso, né? O Spin ganhou um rival, que no caso é o C3 Aircross. Virar pra cá, pegar essa subida. Mas ó, olha, ele gira 1500 e vai. Ó, como é que ele tem força, cara. Ele tem força, bicho. É um motorzinho fortinho, assim. Não o faça esgoelar, o faça falar manso. Ó, vai passar de marcha. Não passou, só porque eu falei. Mas assim, você percebe que a tônica é toda torque. É 100% torque aqui nesse caso. E aí você percebe que o carro tem uma força adequada justamente para desempenhar aí desempenhar um desempenho, com perdão do pleonasmo, aceitável. A gente não tá falando de nenhum AMG, pelo amor de Deus. A gente tá falando de um carro que anda ok pro peso, pra proposta.
de ser um carro mais robusto. A gente sabe, né, o grosso das vendas do Spin, ou da Spin, chame como queira, vou chamar apenas pelo rigor jornalístico, já que a montadora está chamando do Spin. A gente sabe, o Spin é um carro que a venda é basicamente direta, né? Então para frotistas, taxistas, ele tem também um alerta de pedestre, aqui a câmera vai lendo, né? Locadoras. Então é um carro que não sei exatamente quem está comprando ele no CPF, porque as famílias não estão tendo mais do que 2 filhos atualmente, né? Quando tem 2 já é muito, geralmente é um filho só e olha lá. Mas no mercado da venda direta, para quem compra carro por metro quadrado, isso aqui é uma ótima pedida ainda, né? Querido Nando de Luiz Alta dentro da cidade, é impressionante, viu, bicho? Como é que não percebe, meu Deus do céu. É um carro que ganhou a altura do solo, então passei na valeta agora, dificilmente ele raspa. Ganhou, como a Citroën gosta de dizer do C3, né, atitude SUV. Então assim, é um carro que ganhou agora essa versão de entrada PCD, que eu acho que faz muito sentido aí para você que... A gente sabe, né, o PCD muitas vezes, esse carro, aliás, tem várias adaptações, né, para táxis PCD, para levar com mais espaço o cadeirante. Então é realmente o carro que se apoia na confiabilidade mecânica, no bom espaço interno, e meio que tá sem rival, porque o C3 Aircross não emplacou no mercado, vamos dizer a verdade, né? E realmente, se você entra no Spin e entra no C3 Aircross, você acha que o Spin é um carro de categoria superior, embora não necessariamente seja. Mas o acabamento, a qualidade de construção aqui, itens de série e acessórios são bem mais vistosos no Spin do que no C3 Aircross. Passando uma rua mais esburacada agora, ó, a suspensão filtra bem, tem esse pneu mais balãozão lá fora também, perfil 60, né? Então é um pneu um pouco mais bojudo também. Ó, mais uma valeta, não raspa, pula numa boa. A suspensão tá mais firminha também agora. Cara, é um carro que... é um carro curioso, né? Um carro do seu tempo. A gente tá falando de um carro que foi lançado em 2012. Foi muito criticado pelo design na época. Substituiu de uma vez Meriva e Zafira, mas que se mantém né, condicional, se mantenha vivo até hoje, é porque tem mérito, tem coisa boa aqui dentro desse envelope. E as coisas boas são exatamente essas, né? Quem precisa de uns 7 lugares, tenho certeza que se não quer gastar uma fábula, né, vai ter que pular pro Spin, porque o C3 Aircross de fato não fez brilhar muito o olho do brasileiro, não. E realmente o Spin, agora que eles deram esse belo banho de loja aqui dentro, né, ganhou esse aspecto mais refinado que faltava mesmo para o carro, né? E fizeram isso com bastante competência. E a Chevrolet tem lá o campo de provas, um corpo de engenharia muito competente para acertar a suspensão, motor e câmbio desse carro. É um carro que me desperta uma emoção, um prazer gigantesco dirigindo? Não gosto dessa posição de dirigir dele. Acho muito alta. A regulagem é horrível por meio dessa roldana aqui também. Aliás, só o assento sobe, né? Não é o banco inteiro que sobe, é só o assento. E é uma roldaninha aqui bem lenta e preguiçosa. Não gosto da posição de dirigir. O volante regula só em altura, não em distância. Mas é um carro especialmente de trabalho, né? A gente fala muito de picape, a gente esquece dos automóveis mesmo de trabalho, e esse aqui é um deles. Dificilmente você vai ver um Spin Premier desse aqui, como eu tô dirigindo, de particular. Ó, tá chegando, acabou de estacionar um Spin atrás de mim, faixa do SUS, Secretaria de Saúde de São Paulo. Então, quer dizer, e aí? A polícia usa, o SUS usa, o taxista usa, e ninguém conseguiu fazer até agora. Ninguém quis investir em uma proposta semelhante. Quem quis investir foi a Citroën. Tem bastante Citroën C3 Aircross rodando na GCM aqui de São Paulo. Mas enfim, o Spin acho que ainda tem um apelo até
tanto para o CNPJ quanto para o CPF, né? O apelo do Spin no CPF é bem mais interessante do que o apelo do C3 Aircross. Enfim, é isso, é uma viagem um pouco no tempo, mas eles conseguiram fazer esse banho de loja bem interessante aqui no Spin. Eu acho que se você tem família com crianças e precisa de espaço, não tem muito para onde você correr. E dentro do possível, o Spin consegue atender bem você, cliente que precisa dessa proposta. Fui claro? Você ainda tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. O que você está andando no meio da rua, querido? Quase que eu passo em cima do seu tornozelo. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, se você quer fazer exatamente algum comentário extra aqui sobre o Spin, e a gente se vê numa próxima avaliação. Certinho? Forte abraço a todos e cuidem-se muito bem. E dá-lhe torque, ó. Eita. Dá-lhe. Tem hora que ela até lixa o chão, de tanto torque que tem, dependendo da subida. Dependendo de quando você esterça o volante, ela sai lixando. De tanta força, bicho. Brincadeira. Forte abraço a todos. Cuidem-se muito bem.